Marcos capítulo 8, verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia o homem dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Curva sua cabeça rapidamente. Pai, eu glorifico o teu nome pelo privilégio de poder estar na tua presença para compartilhar a tua palavra. Fala com nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, em seu ministério terreno, ele retira-se um tempo para orar. E depois de um período de oração, ele separa alguns homens para investir a sua vida na vida desses homens. Marcos capítulo 2 vai contar a história desses homens que precisavam de Jesus, que não sabia quem ele era, mas quando perceberam, esse ser tão extraordinário que era o Cristo, o Messias tão aguardado, eles abandonaram tudo para segui-lo. João Batista também tinha alguns seguidores. E eles também, apesar de seguir João, onde quer que ele fosse, quando no capítulo 2 de João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, eles deixam João e começam a seguir a Jesus. Jesus, então, agora, ele tinha uma equipe, ele estava formando um grupo de pessoas que daria sequência ao ministério que ele havia iniciado. Jesus começa o ministério pregando a palavra, curando enfermos, fazendo coisas extraordinárias. E Marcos capítulo 8 conta acerca da segunda multiplicação de pães. E é interessante que ele dá uma ordem aos discípulos que colocassem o povo sobre a relva. Lucas, se não me falha a memória, ele vai dizer que ele separou em grupos de 100 e de 50, para que facilitasse na hora de servir o pão. A Bíblia diz que então os discípulos recebem o pão da mão de Jesus e distribuem o pão para o povo. Irmãos, isso é interessante demais, porque discipulado é isso. Você não pode dar aquilo que você não tem. Eles receberam de Jesus e agora estava dando ao povo. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. E aí é algo importante para nós. Quando nós damos aquilo que recebemos da parte de Jesus, não fica em falta. Lembra que a pastora falou aqui? No mundo lá fora você acumula, você guarda e você tem. No reino de Deus você dá, e quanto mais você dá, mais você tem. Diz a Bíblia que após eles então distribuírem o pão e dar às multidões, sobrou 6 ou 7 cestos cheios de pães. Que extraordinário! Na primeira multiplicação sobrou 12 cestos, agora sobra um pouco menos. A diferença estava no tamanho do cesto. Esse cesto era um cesto grande, cabia uma quantidade maior de pão, e Jesus estava ensinando para eles o princípio do dar, do compartilhar. E espiritualmente falando, quando nós discipulamos alguém, não nos falta, pelo contrário, nos acrescenta. E aí temos mais então para dar. O grande problema do cristianismo hoje é porque ele está sendo visto de maneira muito rasa. É raso por quê? É raso porque está faltando discipulado. Está faltando porque, infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, a pastora falou que existe muitas vezes a palavra discípulo na Bíblia. Sabe quantas vezes existe a palavra discípulo na Bíblia? 260 vezes a palavra discípulo. E discípulo quer dizer alguém, olha só, no judaísmo pós-exílio, discípulo ou talmide é aquele que escolhe se subordinar a um rabino,
seguindo-o em todo lugar, sobretudo seguindo e servindo, aprendendo dele alguma coisa. Mas na Bíblia também vai dizer por 3 vezes, olha a diferença. Você vai encontrar 260 vezes a palavra discípulo. Quantas vezes a palavra cristão? 3 vezes. Durante 3 vezes na Bíblia, 2 delas em Atos e uma em 1 Pedro, você vai encontrar a palavra cristão. Mas eles foram apelidados de cristão, e isso até tinha naquele início um sentido pejorativo, porque discípulo, ele era seguidor de um rabino, um aprendiz, um aluno, com o objetivo de aprender para dar continuidade. Já um cristão, naquele momento, ele estava sendo usado no sentido figurativo, porque quem era Cristo? Cristo era aquele que havia morrido na cruz. E para os judeus, o Cristo morto na cruz, ele não era o Messias. Ele era um impostor. Ele não era alguém digno de ser adorado. Por isso havia tanta perseguição. Por isso eles não queriam que o cristianismo se expandisse. E havia então um grupo de judeus que se converteram à fé. Esses que se converteram à fé em Cristo, eles propagaram o evangelho, levaram o evangelho. E as pessoas, quando se convertiam, aquele evangelho pregado pelos judeus, acerca do Cristo morto no Calvário, foi apelidado de cristãos. Por que cristãos? Porque eles estavam fazendo exatamente o que Cristo fazia. Ele estava sendo um discípulo tão bem aprovado, que ao invés de serem chamados de gentios convertidos, eles estavam sendo chamados de cristãos. Então, naquele momento, cristão, ele tinha uma boa conotação. Só que o cristão, a palavra cristão foi se deteriorando. Porque o que cristão é? É um grupo de pessoas que acredita em Cristo. A palavra cristão, ela foi perdendo o seu sentido. E o que nós vimos hoje? A igreja diz um certo estudioso que a igreja é hoje como um grande rio, com 5 milhões de quilômetros de extensão, com 50 centímetros de profundidade. Assim tem sido o cristianismo para muitos crentes. Ou seja, muita gente, pouco conhecimento. Muita gente, pouca profundidade. Nome de crente, falta estrutura. Irmãos, está faltando estrutura para defender a fé. Sabe o que é isso? Isso é terrível. Porque o que se prega no mundo hoje é uma filosofia mentirosa. As pessoas estão vindo com sofismas e enganando as pessoas porque lhes faltam estrutura. Estrutura onde, pastor? É estrutura na palavra. Jesus não te chamou para ser apenas um cristão nominal. Ele te chamou para ser um discípulo dele. Oh, aleluia. E para ser discípulo tem um preço a ser pago. Só que as pessoas estão ignorando o preço e indo no oba-oba. Irmãos, eu quero dizer, sim, chamar a sua atenção hoje para a grande importância de você ser um discípulo. Porque se você for apenas um cristão nominal, apenas se for um seguidor da fé cristã, você hoje estará na igreja, amanhã você estará lá usando drogas. Sem estrutura, sem firmeza. Você hoje defende a fé de Cristo, amanhã você está escolhendo qual é o tipo de cerveja que você vai beber. Hoje você posta no status do seu WhatsApp ou das suas redes sociais, Cristo é bom em todo tempo. Amanhã você vai estar postando qual é o melhor time que ganhou, qual é a melhor cerveja. Você vai estar tirando onda na porta de um boteco. Falta firmeza. Por quê? Porque se tornaram crentes, não discípulo. A palavra discípulo ela deveria ter perpetuado. Hoje deveriam olhar para a igreja, para nós, e falar assim, eles são cristãos. Por quê? Porque eles estão fazendo exatamente o que Cristo mandou fazer. Bom, Jesus chegou a um certo momento no ministério dele, que ele falou assim, vocês serão os meus discípulos quando vocês fizerem o que eu vos mando. Era uma ordem, irmãos. Fazer o que ele estava mandando. O mestre mandou, o discípulo faz.
Agora o problema é que você é crente, como as pessoas se tornam crentes. O mestre manda, eu não estou afim de fazer, porque entra o relativismo. Tudo é relativo, depende do ponto de vista, depende do ângulo. Obedecer a palavra se torna algo difícil. E eu quero chamar a atenção para todos nós que estamos aqui nesse lugar. Jesus não quer que você venha, ouça a palavra, e quando você fechar os olhos nessa terra, apesar de ter participado de um culto gostoso como esse, quando você fechar os olhos aqui, você vai morar no inferno com Satanás e seus anjos. Não foi para isso que Jesus morreu no Calvário. Ele morreu, o meu Jesus morreu no Calvário por amor. Ele morreu na cruz por amar a mim e a você. E sabe qual era o objetivo dele? Preparar um povo todo seu, zeloso e de boas obras, para um dia morar com ele na eternidade. Tem alguém comigo para dar um glória a Deus em nome de Jesus? Percebeu como a palavra foi se distorcendo e perdendo o seu sentido no decorrer dos tempos? Mas o que significa então ser um discípulo? É alguém que aceita o processo de aprendizado e começa a crescer espiritualmente, aceita a orientação do seu discipulador e começa a se desenvolver. E o discipulador é nada mais, nada menos do que um líder, alguém maduro espiritual, alguém que conhece a palavra com profundidade. E aí, então, ele se submete a essa pessoa, a essa autoridade. Não às palavras dele, mas se submete ao Senhor que ele está servindo. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, o que passar de Cristo, ignora. Seja como eu sou de Cristo. Enquanto Cristo houver em mim, pode seguir meus passos. Mas para isso, para eu saber se é Cristo ou não é, eu preciso da palavra. Irmãos, não ignore a palavra. Você pode dizer para o teu irmão assim, não ignore a palavra? Mais uma vez, não ignore a palavra. Ô irmão, isso aqui é muito sério. Pastor, mas aí se pegar desse jeito, o povo vai embora. Eu sei. Imagina Jesus. Jesus, quando multiplicou pão a primeira vez, irmãos, eram mais de 20 mil pessoas, só de homens 5 mil. Quando ele multiplicou o pão a segunda vez, também tinha cerca de 20 mil pessoas. Todos comeram, ficaram fartos, saciados. Mas no capítulo 6 de João, quando o discurso dele endureceu, quando ele se mostra como o pão da vida que desceu do céu, aquela multidão que estava seguindo Jesus até ali, aquela multidão que seguia Jesus por pão e peixe. Tem alguém hoje aí querendo pão e peixe? Porque tem gente que serve Jesus só para isso. Eu quero pão e quero peixe. Eu quero casa e quero casamento. Eu quero carro, quero moto, quero bicicleta, quero emprego, quero faculdade. Eles estão servindo a Jesus por pão e peixe. Jesus endurece o discurso. Uma comida eu tenho para vocês, mas vocês não podem suportar. Vocês são fracos. Jesus endurece mesmo o discurso. Capítulo 6 de João. E a multidão meteu o pé. Quando Pedro viu o pessoal indo embora, falou assim, Jesus, está todo mundo indo embora, pega leve aí, Jesus, porque a multidão está indo embora, nós vamos ficar sozinhos aqui. E aí tu acha que Jesus, sabe, ele pegou leve? Não. Capítulo 6, versículo 67, disse Jesus, e vocês não vão embora também não? Duro, né? É duro o discurso. Vocês não querem ir embora não? Pode ir. O discurso endureceu porque discipulado é isso, é ensinamento. Eu lembro que quando eu aprendia matemática, eu gostava de matemática. Matemática era 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Mas quando você vai evoluindo, aí é 2, P mais 4C igual a X. Que X é esse, rapaz? Botaram letra no negócio. Vai complicando o negócio, irmão. Daqui a pouco os números saem. Só fica a letra. Como? Irmãos, é complicado, mas é. O discipulado envolve níveis de relacionamento. Jesus, para a multidão, sabe qual foi o ensinamento para a multidão? Quando perguntaram a Jesus, acerca da lei, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Uau!
E o segundo mandamento semelhante a esse é amar o seu próximo como a ti mesmo. Praticou isso? Tá joia. Para a multidão é isso. Por discípulos, vem cá. Vocês serão meus discípulos quando você amar o outro como eu amei vocês. O nível mudou, irmãos. Para a multidão, amar como todo mundo ama. Para o discípulo, não. É amar como eu amei. Porque você amar como Jesus amou, significa que você tem que pagar, desejar e aceitar pagar o preço. Jesus pagou o preço por amar a você. Vira para o teu irmão e fala assim, Jesus pagou um preço por amar a você. Qual era o objetivo de Jesus, irmão? Jesus não estava querendo ali fãs. Ele não queria montar um super clube. Eu sou de Cristo. Dá problema esse negócio de fãs. A igreja de Corinto tinha uma galera assim, né? O fã-clube de Pedro, o fã-clube de Paulo, o fã-clube de Apolo e o fã-clube de Cristo. Bem, o de Pedro obedecia a Pedro, o de Apolo obedecia a Paulo e o de Apolo obedecia a Apolo. Mas e o de Cristo? Eu só obedeço o Cristo. Cristo estava ressuscitado. Eram os terrores da igreja. Jesus não veio para inaugurar um fã-clube. Ele não quer que ninguém carregue na camisa uma estampa assim, eu sou de Cristo. E nem precisa tatuar no teu braço, no teu pescoço, na tua testa, eu sou de Cristo. Ah, pastor, que isso, pastor? Pega leve. Jesus quer que você seja um discípulo dele, que as pessoas te reconheçam como discípulo dele, sem que você precise abrir a boca. Fala assim, vira para o teu irmão, me ajuda a pregar e fala assim, Jesus quer que o mundo lá fora conheça Jesus em você, sem precisar que você fale alguma coisa. Você não precisa abrir a boca, irmão, você precisa ser. Lógico, só ser. Só ser não, você tem que fazer também. Mas inicialmente, só sendo. Você é diferente. A tua fala é diferente. Tem algo diferente em você. Irmãos, deveria ser o sentimento em todos os nossos corações. Provocar nas pessoas um desejo de conhecer Jesus pelo fato de sermos quem somos. E aí, você é crente? Aí você, sim, eu sou crente. Eu sou lá da Igreja Batista Reviver em Cristo. Onde é? Posso ir lá? Claro, estamos juntos. É numa área muito legal. E você vai convidar ela para vir, e ela vai vir, irmãos. Vai vir, né, Aline? Vai vir. Eu vieram hoje. As pessoas vêm. Mas ser discípulo de Jesus tem um preço. Ser discípulo de Jesus não é ser crente. Porque crente, irmão, um monte de gente vai para o inferno crente. Crente que vai subir e desceu. Ele estava crente que o elevador ia ao céu. E de repente o elevador foi para a terra. Deus não quer que você seja crente. Ele quer que você seja um discípulo. Ele não quer te perder de vista. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você cresça, que você desenvolva. Ele quer, caminhar com você como um bebê. Hoje nós apresentamos aqui o Benjamin. Apresentamos, duas crianças. Deus quer que você seja como essas crianças para os seus pais. Elas não vão ficar bebê a vida toda. Hoje, como bebê, eles precisam de uma alimentação especial para bebê. Mas daqui a pouco elas vão estar comendo papinha. Daqui a pouco o alimento vai ser sólido. Antes, os legumes tinham gosto de carne, agora ela vai mastigar a carne. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai chegar à fase adulta. Mas sabe qual é o problema? Por faltar discipulado. Tem muita gente que deveria ser adulta, ainda é criança. Ainda é bebê. Ainda fica ferido e machucado quando alguém pisa no pé. Alguém não ligou, eu estou chateado que não ligaram para mim. Eu entrei na igreja e ninguém me viu, tadinho de mim. Que triste, realmente tadinho de você, irmãos. Se ninguém te viu, sabe de uma coisa, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Todavia, ainda que essa mãe se esqueça, o Senhor jamais esquece de você. Você pode não ser visto por mim, nem por ninguém, mas se você chegou neste lugar, você está sendo visto por Deus.
Fale um glória a Deus mais forte aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, irmão, seguir Jesus tem um preço. Marcos 8, 34. Marcos, capítulo 8, verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus. E então chamou a si a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, primeiro preço de quem serve a Jesus é negue a si mesmo. É o primeiro ponto. Ninguém que esteja disposto ou não esteja disposto a negar a si mesmo pode ser um discípulo de Jesus. Ninguém. Negar a si mesmo não significa odiar-se. Eu estou com raiva de mim. Não significa rejeitar o que precisamos para viver. Então agora eu vou viver como um ermitão. Eu vou me isolar, eu vou negar a mim mesmo, eu vou me enclausurar, eu vou, ir para um local separado e reservado, longe da comunidade. Não significa isso, irmãos. Negar a si mesmo não significa odiar a si próprio, mas é entregar o controle da sua vida a Jesus de Nazaré. É deixar Ele conduzir a tua história, é deixar Ele conduzir os seus passos, é deixar Ele assumir o controle. Você pode dizer para o teu irmão assim: negue-se a si mesmo, entregue o controle para Jesus. Um dos maiores problemas é que nós queremos dar pitaco, gostamos de dar pitaco, atrapalhamos o processo de Deus, atrapalhamos a obra de Deus quando nós damos pitaco, irmãos. Tu imagine, alguém está fazendo bolo, e aí está lá preparando o bolo, colocando, e alguém chegou, acabou de chegar, ele olha, eu não estou vendo aqui o trigo, o pó royal, eu vou botar um pouco de pó royal. Gente, ele não está vendo o processo, ele está dando pitaco. Peraí, será que ele botou açúcar? Vou botar mais uma xícara de açúcar. Não vai dar bom esse bolo, irmãos. Deus está fazendo uma obra em você. Pare de dar pitaco, negue-se a si mesmo. Deixa Ele assumir o controle. Irmãos, eu sou proativo. Ontem no churrasco lá com os homens lá, foi uma benção. Top de linha o churrasco. Quem não foi aí, poxa vida, vamos ter outro. Você vai poder de novo. E aí eu normalmente preparo tudo, tanto o espaço como a carne, eu corto, eu já deixo no capricho ali para quando o povo chegar eu colocar lá na churrasqueira. Mas o Léo falou assim: pastor, eu vou lá, eu vou fazer, tá, pastor? Posso? Não, pode sim. Irmão, se eu ficar do lado do Léo, vai dar ruim negócio, irmão. Que são dois camaradas proativos. Bota sal, tira sal, bate isso, vira cá, você está esquecendo, irmãos. Fica um ambiente chato. Deus não quer que você seja chato. Tem gente que é chato. Chato por quê? Porque não nega a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Tem coisas que você não sabe. Você não é dono da verdade. Tem pessoas melhores que você. Por isso que Jesus não convidou nenhum fariseu. Os caras eram doutores da lei. Eu fico imaginando, gente, quando Jesus estava na terra, Paulo estava na escola, aprendendo aos pés de Gamaliel. Cara, Paulo foi o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos, depois dos seus 12. Sabe? Ele foi o apóstolo dos gentios, escreveu o maior número de cartas. Ele doutrinou a igreja, as doutrinas vieram basicamente de Paulo. O maior doutrinador da igreja foi Paulo. Escreveu cartas que, mudaram, revolucionaram a história. Pois é, esse Paulo não foi chamado. Porque, imagine, quem era Jesus? Um carpinteiro. Quem era Paulo? Estudou ao lado de Gamaliel. Soberba, autossuficiência. Ia atrapalhar o ministério de Jesus. Então, Jesus, não. Agora não. Depois. Paulinho, fica aí. Paulinho, fica aí. Daqui a pouco eu te chamo. Irmãos, é assim que funciona. Você precisa negar a si mesmo para ser um discípulo de Jesus. Segundo preço, você precisa tomar a sua cruz. Tomar a cruz, irmãos, tomar a cruz aqui não é carregar,
sabe, um objeto alegórico. A cruz não é isso. Quem carregava a cruz estava a caminho da execução. Carregar a cruz, então, representa aquele que está morto para suas próprias vontades. O cara está carregando a cruz, irmão, lembra de Jesus? Ele carregava a sua cruz até o Gólgota, até o lugar onde ele seria crucificado. As pessoas viam Jesus carregando a cruz. Eles viram. Se fosse no dia de hoje, tirariam uma selfie. Escarneceriam dele como estão escarnecendo hoje. Um grupo aí de déspota colocaram: bandido bom é bandido morto. Comeu Jesus na cruz. Irmãos, mas sabe o que é incrível? É que mesmo Jesus, que foi crucificado, ele olha para esse povo com amor e diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, esse é o Jesus que eu sirvo. A ele glória e honra. Você pode glorificar a ele com as suas palmas? Diga glória a Deus e aleluia. Jesus te ama, viu? Jesus ama você, que fala coisas que não deveriam ser ditas, que escarnece dele. Mas carregar a cruz, tomar a cruz, é alguém que está disposto a assumir um compromisso verdadeiro com ele. É dar a cara a tapa. É dizer assim: olha, a partir de hoje eu sou cristão e ponto. Isso revela a extensão da autonegação até o ponto de morrer se for necessário. Foi o que os discípulos fizeram. Muitos deles morreram só por ostentar o nome de cristão. Então, cristão, irmãos, não dava status. Ser discípulo de Jesus tinha um preço alto a ser pago. Mas ele disse: olha, negar a si mesmo e tomar a cruz. A cruz aqui também não é um problema. A minha mulher é uma cruz que eu tenho que carregar. Já viu isso? Meu trabalho é uma cruz que eu tenho que carregar. Morar nesse bairro é uma cruz que eu tenho que carregar. Não, irmão, que isso? Não faz isso não. Essa cruz aqui não é um adereço, mas é um símbolo de morte. A cruz aqui é morrer para o mundo, morrer para os prazeres que o pecado oferece. É fazer morrer no seu corpo. Não é Jesus que mata não, quem tem que matar é você. Pastor, mas eu gosto de pecar, eu sei, pecado é bom. Ô, irmãos, pergunta para um diabético que ele não gostaria de tomar um café bem docinho. Claro, o café é bom, irmão. Quem fala que gosta de café amargo está com problema, defeito de fabricação. Certamente sim. Pergunta para alguém que está com colesterol lá em cima se ele gostaria de comer uma picanha, assim. Delícia. Não. Pergunta a alguém que tem problema de pressão se ele gostaria de comer comida sem sal. Não, você vai comer a comida agora no ponto. Temperar no ponto. Não vai ser salgado, não, vai ser no ponto. Ele não pode. Pecado é assim para nós, irmão. Pecado é saboroso. Sabe por que é saboroso? Porque agrada a sua carne. Mas se agrada a sua carne, desagrada o seu Deus. Irmãos, nós não podemos nos fazer escravo do pecado. Jesus morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos trouxe para o reino da sua luz. Pergunta para alguém que é viciado em pornografia se ele sente alegria de vir à igreja, irmãos. Aqui ele sente um espírito de acusação. Satanás fica ali acusando, perturbando a mente dele. Eu queria tanto me liberar. Queria, mas é escravo. Só que Jesus morreu para libertar você dessa escravidão também. Amém? Tem alguém comigo para dizer amém? Morrer para si mesmo é dizer não para a sua carne. É dizer não, eu vou te matar de fome. Não vou dar alimento para você. Mas a carne eu vou ter crise de abstinência. Aqui morra. Mas eu não vou te alimentar, carne. Diga para você mesmo, eu não vou te alimentar. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu não vou te alimentar a minha carne. Não, é tomar a cruz. É permitir ser crucificado na cruz com Cristo. Nós estamos com Ele, irmãos. É deixar Ele, sabe? É a vida dele vir para a nossa. Mas é o sacrifício dele também fazer parte do nosso.
Tomar a cruz. Só faz isso quem tem consciência de que não pode salvar a si mesmo, que precisa ser salvo, mas que precisa também de um libertador para tal. E Jesus é o libertador, irmãos. Ele veio para tirar você desse teu martírio, dessa tua dor, dessa tua angústia, dessa tua luta. Ele veio para te dar a vitória em nome de Jesus. A cruz, até Jesus, era símbolo de maldição, mas quando Cristo morreu e ressuscitou, aquilo que era símbolo de maldição, hoje para nós, é símbolo de vitória. Oh, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você um dia já foi viciado, Deus vai te libertar. Oh, e você ainda vai dar glórias ao nome do Senhor. Irmãos, o maior testemunho é alguém que já esteve aprisionado no pecado e foi livre dele. Ele venceu. Venceu por quê? Porque ele é poderoso? Não, porque ele serve um Deus que é o Todo-Poderoso, aleluia. E por fim ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Esse seguir aí não é ocasional, tá? Não é um seguir ocasional. Não é seguir quando dá vontade. Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo dia a dia. De aprendizado contínuo. Senhor, a partir de hoje eu me torno ovelha do seu rebanho. A partir de hoje eu me torno um membro da sua família. Oh, irmãos, esse seguir aqui não é segui-lo naquele estado de contemplação. Aquele estado que você fica, oh, delícia. A música está tocando e você está ali igual, né, balançado pela harmonia. Aí acaba a música, você volta para casa e volta mergulhado nos seus erros, prazeres, pecados. Seguir Jesus é negar a si mesmo todos os dias, é tomar a cruz todos os dias, é dizer não para o pecado todos os dias. Tem alguém comigo para dizer amém? É servir a Ele todos os dias. Servir a Ele como, pastor? É servir a Ele com os seus dons, servir a Ele com os seus talentos. Você é bom em alguma coisa. Vira para o teu irmão e fala assim: você é bom em alguma coisa. Você é bom em alguma coisa. Na grande maioria, quando você é bom em alguma coisa, isso é o teu dom. É o seu talento. Eu gosto da Bíblia porque ela fala a história de uma mulher que ganhou uma cidade inteira. E não fala que foi por meio da pregação. Não foi uma pregação eloquente que ganhou aquela mulher, que fez com que a cidade se convertesse a Cristo. Aquela mulher foi chamada de discípula. E o instrumento de pregação dela era uma agulha e uma linha. O nome dela era Dorcas. Dorcas não pregava, não. Dorcas vivia o evangelho de Cristo. Dorcas não era uma pregadora eloquente, igual muitas mulheres, né, existem hoje, pregam de forma eloquente. Dorcas era uma mulher simples. A percebo como uma senhora. Uma senhora peçanha, com agulha e linha. Uma discípula de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Tem Dorcas aqui nessa noite. Você pode levantar as mãos e falar assim: tem Dorcas, sim, pastor. Mas o texto ele avança, irmãos. Olha o versículo 35, que vai dizer para nós. Verso de número 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa e pela causa do evangelho, esse a encontrará, ou esse a salvará. Quem perder a sua vida, a salvará. Parece até um paradoxo, não é verdade? Você ganha e perde. Você perde e ganha. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão querendo ganhar tudo. Ele quer sair na vantagem sempre. Esse ganhar aqui fala de ganhar de acordo com o padrão do mundo. Esse ganhar aqui é ganhar a própria vida, ainda que negando a Cristo, eles estão ganhando a própria vida. Tem muita gente, irmãos, sabe, ganhando a própria vida, sabia? Você é crente, dependendo do ambiente que ele tiver, ele diz que é.
outras vezes diz que não é. Porque depende muito do contexto. Eles estão ganhando a própria vida, e esse texto está dizendo que quem ganha a própria vida vai perdê-la. É muito sério isso. Aqueles que se abdicam da sua própria vida por amor a Cristo, ao Evangelho, esses então a encontrarão. Perder a vida é se abdicar dos seus prazeres. Não é deixar de viver, não. Mas é talvez viver com mais simplicidade, para honrar o nome de Jesus. Eu soube de um irmão que estava numa empresa, estava ganhando bem, estava bem, legal, mas ele estava tão apaixonado por Jesus que ele pediu demissão porque estava sendo assediado pelas mulheres do emprego dele. Se negar a si mesmo, irmãos, isso é legal. Isso é de dizer não para a sua própria carne. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha salvação? Que benefício há nisso? Poder se salvar, ou seja, poder salvar a sua vida, mas negar Jesus, eu vou perder a minha vida eterna. Eu vou perder, sabe, o meu lugar ao lado de Jesus. E o discipulado, então, ele me ajuda a recuperar a minha vida. Porque perder ela, irmãos, é um privilégio. O apóstolo Paulo chegou a ponto de dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ou seja, o mal estava diante dele, mas ele escolheu, irmãos, não praticá-lo. A ponto de chegar um momento e falar assim: olha, eu já não vivo eu já não vivo para a minha própria vontade, eu já não vivo mais para satisfazer o meu eu agora vivo para Cristo. Irmãos, é isso, irmãos, precisamos viver para Cristo. Mais à frente ele vai dizer: porque para mim, viver é lucro, morrer é ganho. Irmãos, tudo que Jesus quer que a gente faça é que a gente ande em obediência à sua palavra. Ter tudo que o mundo tem a oferecer, mas não ter Cristo, é estar condenado ao mundo, é condenado eternamente. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você será condenado ao inferno. Mateus 16, 26 diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem pessoas se vendendo a sua alma em troca de, sabe, alguma coisa passageira. Uma coisa que, sabe, vai dar a ele um prazer momentâneo, mas depois um arrependimento eterno. E o problema, aqui vai algo importante para vocês: o problema não é cair, o problema é se erguer depois de uma queda. É muito difícil você conseguir se reerguer novamente, porque Satanás vem com toda a sua hoste satânica, sabe, e o coloca para baixo e o diminui, porque o objetivo dele é acabar com você. Deus não quer que você perca a sua vida. Por isso, ao invés de você ganhar a vida que o mundo está dando, ganhe a vida que Deus está dando. Porque se Deus está te dando uma vida, você pode até morrer nessa terra, mas a eternidade você estará ao lado do Senhor. Aleluia. Você pode fechar os olhos aqui, mas há uma eternidade reservada para você. Foi Paulo que nos ensinou isso. Ainda que o meu corpo, sabe, que a minha carne se corrompa, ainda que ela sofra, ainda que ela morra, meu interior se renova de dia após dia. Irmãos, tem uma operação inversa acontecendo dentro de você. Você pode estar até parecendo mais velho, mas se está mais perto de Jesus, você está mais novo. Você está rejuvenescendo. Você está um bebê. Pode dizer assim: glória a Deus. Porque, irmão, será desastroso no juízo final, quando algumas pessoas estarão presas ao inferno do remorso, sofrimento da alma perdida, onde cairão na real e falarão assim: para que eu fiz isso? Por que eu não dei ouvido? Por que eu não segui Jesus? Irmãos, o discipulado de Jesus é tão bom, irmãos. São prazeres momentâneos que a gente abre mão agora, mas sabe, existe um peso de glória tão excelente para nós. Há algo tão excepcional quando a gente decide servir Jesus.
Algo tão extraordinário. Uma das coisas mais extraordinárias para quem serve Jesus é a paz da alma. Eu já contei para vocês, eu vou falar de novo. Como era vazia o meu interior sem Jesus. E olha que eu ainda era novo, nem, sabe, atolado na lama do pecado eu estava. Eu achava que não, mas estava. Mas eu ainda não havia experimentado todos os prazeres do mundo, mas eu estava longe de Cristo, irmão. Sabe, se eu morresse ali, eu ia para o inferno junto com aquele que está mergulhado até o último fio do cabelo, eu ia para o inferno. Havia um vazio na minha alma, havia um buraco existencial. Havia um espírito de acusação, havia uma dor que eu não conseguia descobrir como me curar daquela dor. Até que Jesus entrou na minha vida. Até que Jesus entrou no meu coração. E aquele vazio, ele foi mudado. Aquela alegria que eu precisava, sabe, preencher ou ter, bebendo alguma cerveja ou alguma coisa, sabe, aquela alegria. Ela não precisava mais beber nada. Eu tinha alegria indo para a igreja, irmão. Eu fiquei até melhor, financeiramente falando. Não sei gastar dinheiro para ficar alegre. Irmão, isso é uma bênção. Sabe o que é pior? Naquele momento, eu ponderava na minha alma. Cara, eu vou perder tanta coisa. O diabo, ele faz isso. Você vai perder tanta coisa. Você está louco, rapaz? Você vai perder o funk. Eu gostava de funk. Que coisa triste, né? Já pensou que você não vai poder ir no poeirinha? Confesso, irmãos, eu era um pecador, mergulhado até o tutano no pecado. Irmãos, é a condição. A gente fica ponderando. Ponderando entre servir Jesus e essa porcaria. É isso que o diabo oferece. E ele fantasia o negócio, tanto que você fala assim, cara, eu estou perdendo muita coisa. Tá não, irmãos. Tá não. Servir Jesus é a coisa mais extraordinária do planeta. Quantas vezes eu saía do queimadão, eu ia para casa, e aí tinha ali, perto da prefeitura, tinha uma mangueira muito grande ali. Os mais antigos vão lembrar dela. E eu quantas vezes parava ali debaixo daquela mangueira, chorava. 11 horas, meia-noite, chorando igual uma criança. Sabe por quê, irmãos? O vazio da minha alma não foi preenchida numa matinê ou num baile da vida. Não preenchia. Aí eu conheci Jesus. Chegava na igreja às 7 da noite. Ia embora 9 horas. Não precisava ficar até meia-noite, não. 9 horas embora, irmãos. Eu ia embora, parece que eu ia flutuando. Sabe por quê? Porque aquele vazio que nada preenchia, Jesus entrou e preencheu. Oh, aleluia! Oh, irmão, sabe o que é melhor ainda? Ele, além de preencher o meu vazio, ele deu sentido para a minha vida. Ele me permitiu estar do lado dele. Ele me permitiu ser um discípulo dele. E hoje eu posso dizer que um dia, quando ele vier, eu estarei na glória com ele. E você vai estar comigo, amém? Você estará no meu lado na eternidade. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, aleluia! Jesus está te convidando para fazer parte dessa equipe. Ele está te convidando para fazer parte do seu grupo de discipulado. Ele quer ser o seu discipulador. Ele quer que você faça parte. Não seja mais um crente. Crente tem um monte, irmãos. Ele quer que você seja um discípulo. Até que você pareça com Cristo, e quando te chamar assim, você é crente, estarão dizendo porque você faz tudo o que Jesus faz. Você anda como ele andou. Você faz o que ele faz. Conta-se a história de um certo homem que tinha um grande amigo e ele precisou encontrar esse grande amigo na África. Porque ele estava desaparecido, ele era um missionário. Então ele foi tentar encontrar esse amigo. E ele chegou numa aldeia que ele tinha acabado de sair. Aí fala assim, olha, eu vim aqui, eu sou missionário, ele se apresentando para aquele grupo de pessoas. Eu vim falar de Jesus. Ele, antes de procurar pelo missionário, ele começou a falar de Jesus. Das características de Jesus. E o povo daquela tribo falou assim, mas esse homem passou por aqui?
Esse Jesus está falando e passou aqui. Mas o nome dele não era Jesus. Era o nome do missionário que ele tinha ido procurar. Irmãos, aquele povo reconheceu Jesus quando o pregador começou a falar acerca de Jesus. Que as pessoas vejam Jesus em você. Assim, esse Jesus passou por aqui. Quem sabe amanhã estarão falando assim, poxa, São Simão, lá naquela igreja, lá em São Simão, tinha um crente lá, e ele tinha as características de Jesus. Ah, por que eu não segui isso? Por que eu não fui à igreja? E outro fala assim, eu tive a sorte, eu conheci. Eu sei, o nome dele era Leandro. Ele era o discípulo de Jesus. Cara, como foi bom. Eu conheci o Vinícius. Ele era homem de Deus. Olha, foi bom demais. O Antônio era verdadeiramente um homem de Deus, irmãos. E eles vão falar acerca de você. Eles vão dizer, Anéia, eu sei, Anéia era mulher de Deus. Sabe, daqui a 100 anos nós não vamos mais estar aqui. Ninguém de nós estaremos aqui. Mas nosso nome ainda será dito. Eles lembrarão. Assim, eu estou de pé porque um dia alguém se lembrou de que Jesus precisava ser pregado para a minha família. A minha avó se converteu. Oh, Jesus. Qual era o nome da tua avó? Minha avó era Ana. Ana Carolina. 100 anos. A família dela se converterá. Porque ela tomou a decisão ao lado de Jesus. Estou viajando, irmãos. É isso aí. Tu imagine, Rafael. Eu estou na igreja porque o meu bisavô, ele aceitou Jesus e levou Jesus para a minha família inteira. Hoje eu sou crente, mas graças a Deus, tudo começou com meu bisavô. Qual era o nome dele? Rafael. Nós estamos falando, conjecturando, são 100 anos. Lembra de Jonatas e Eduardo? O tempo dele já foi, irmãos, mas ainda hoje falamos o nome dele. Nós falamos hoje, ainda falamos sobre Martin Luther King, inclusive tem algo extraordinário. No Teatro de Nova Iguaçu está passando um especial de Martin Luther King. E eu fiquei sabendo que agora estou fazendo uma propaganda, não estou ganhando nada com isso, tá? E sabendo que se você levar 1 quilo de alimento não perecível, sem ser sal, você ganha a metade. Só paga a metade da entrada. Especial Martin Luther King. Quem que foi ele? Sabe, foi um revolucionário. Pregou contra a segregação racial. Um pastor, um homem de Deus, comprometido com a verdade. Ô, irmão, isso é extraordinário, irmãos. Isso aqui está acontecendo, o sonho de Martin Luther King. Era isso aqui que está acontecendo. É de ver a igreja, o povo reunido. Aqui não tem branco, não tem negro. Aqui são todos servos de Cristo. Somos iguais. Lembra do avivamento da Rua Azusa? Que extraordinário. Outro musical extraordinário. Irmãos, vão falar sobre você. Agora, o que vão dizer sobre você? Poxa, eu só conheci Jesus agora. Na minha família nunca teve um crente. Teve até um que foi numa igreja, mas ele se desviou. Porque ele achou que os prazeres do mundo eram melhor. Você será esquecido na terra, e o pior, esquecido por toda a eternidade. Porque quando Deus abrir o seu livro, Ele não vai encontrar o seu nome escrito no livro da vida, e Ele vai dizer, eu não posso salvá-lo. Mas eu ia na igreja, eu ia. Eu era crente, eu sei. Mas quantas vezes eu quis te chamar para o discipulado, mas você não quis pagar o preço. Você não quis dizer não para você mesmo. Você não quis pegar a minha cruz, pelo contrário, você se envergonhou da minha cruz. Como você se envergonhou da minha cruz, eu também me envergonho de você. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, é isso que as pessoas irão ouvir, se recusarem a serem discipuladas por Ele. Deus não morreu na cruz para perder você de vista. Ele morreu na cruz por amor. Foi por amor que Ele morreu na cruz. E Ele hoje faz para a gente um convite. Você está disposto a renunciar tudo para segui-lo? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer, a partir de hoje, tomar a decisão de fazer parte dessa comitiva? De levar adiante o reino de Deus? Diga assim, eu quero.